Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você estará assistindo a este vídeo, mas de qualquer forma, para você, os meus cumprimentos. Meu nome é Milan, Celso Milan de Souza, sou escritor evangélico de uma linhagem de pastores, não enveredei pelo terreno ministerial, preferi o terreno da escrita, o terreno da literatura. Meu avô era pastor, meu pai era pastor, tios meus foram pastores, primos são pastores, mas eu não enveredei por esse terreno, eu enveredei pelo terreno da literatura. Porque a literatura vai onde muitas vezes o missionário não vai. E especificamente eu me especializei em romances evangelizadores. Por que romance evangelizador? Porque romance todo mundo lê. Mas livros de teologia nem todos gostam de ler. E se lerem, por uma questão de amizade, não vão entender muito do que foi escrito. Mas o romance é aliar o útil ao agradável. Então romance todo mundo lê. O meu primeiro romance escrito foi Alvos Perfeitos, Fuga para o Amor, editado em 1994 e exposto na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. O meu segundo romance está aqui, está editado por uma editora atualmente. Jesus, Meu Amor, Ano 6, Ano Domini, é a história de uma jovem do tempo de Jesus, é um romance histórico, que se apaixona por Jesus até descobrir que Jesus era o Filho de Deus. E o terceiro romance clássico, que ainda não está editado, é uma incursão no pensamento e no comportamento dos filhos dos milionários brasileiros, que vai ser provavelmente brevemente editado. Escrevi também esse livro, Conceituação, Temas Polêmicos, Teologia à Luz da Correção do Raciocínio, 3 volumes, o segundo já está esgotado, que é um trabalho de teologia exclusivamente. São vários artigos vistos sob o prisma da correção do raciocínio. Mas a minha explanação nesse momento não se atém ao que eu escrevi, e sim à abordagem de um assunto teológico sob o prisma da correção do raciocínio. Ou seja, a adoração, como é a adoração vista sob o prisma da correção do raciocínio. Para nós entendermos como é a adoração, como deve ser a adoração, a quem nós devemos adorar e por que nós devemos adorar, nós temos que entrar no conceito de eternidade do bem e do mal. Mais precisamente, eternidade do mal, que é o que interessa ao nosso estudo. O mal é eterno. Eu afirmei isso numa pregação em 1999, em Miami, quando visitei os Estados Unidos, na igreja do pastor Abraão de Almeida, um grande escritor evangélico, um literato, um homem de conhecimento profundo da palavra, a quem eu recomendo que vocês leiam os seus livros, porque vocês vão ser edificados. Eu estive em Miami e o pastor Abraão, eu estava com meu primo, que era pastor, e o pastor Abraão me convidou para pregar na igreja dele na Semana Santa. E eu achei estranho porque eu não sou pastor e meu primo era pastor. E ele convidou a mim e não convidou a meu primo. Não entendi porquê, mas aceitei. Ele escolheu o tema da pregação, que foi algo ligado à Semana Santa, eu fiz a pregação. Ao final da pregação, ele me cumprimentou pela palavra, que achou muito edificante, mas 2 dias depois, meu primo me informou que os sublíderes da igreja dele não queriam que eu falasse mais, porque eu tinha dito uma heresia. E o que foi que eu disse que eles consideraram uma heresia? Eu disse que o mal era eterno. Mas que mal eu disse que era eterno? O mal como atividade ou o mal como possibilidade? Porque o mal como atividade começou com Satanás. Mas o mal como possibilidade, ele é eterno. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Quando Adão peca, o que Deus diz? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o mal já existia. E como Deus é eterno, o mal também é eterno. Mas vamos entender isso de uma forma hipotética, vamos pegar a nossa mente e vamos tentar voltar no tempo, a um tempo em que nada existia. Se eu perguntasse a vocês, como seria o nada na concepção de vocês, e vocês me dissessem, bem, o nada seria o espaço interplanetário sem planetas, estrelas, sóis, galáxias, nebulosas, mas mesmo assim, o próprio espaço já seria alguma coisa, não seria nada. Gore Vidal, um escritor americano recém-falecido, escreveu um livro chamado Criação, e nesse livro ele declara que, segundo o escrito de um povo antigo, houve um tempo em que nem o nada existia.
Ora, se já é difícil você metabolizar mentalmente o nada, metabolizar mentalmente um tempo em que nem o nada existia dá um nó na sua mente. Você não tem como ir adiante em termos de pensamento. Porque como é que vai haver um tempo em que nem o nada existia? Mas vamos nos ater aqui a esse tempo. Esse tempo onde não havia ainda criação. E vamos imaginar que Deus fosse único, não fosse trino, como a Bíblia revela que Deus é. Ou seja, que Deus não fosse constituído de Pai, a divindade não fosse constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos imaginar que Deus fosse único. Esse Deus, esse ser, então pensaria: se existisse alguém além de mim, eu poderia roubar os seus pertences. Mas não existe ninguém além de mim. Então, nem como possibilidade o roubo existiria. Se existisse alguém além de mim, eu poderia enganá-lo. Mas não existe ninguém além de mim, só existo eu. Então, nem como possibilidade o engano existiria. Se existisse alguém além de mim, eu poderia matá-lo. Mas não existe ninguém além de mim, só existo eu. Então, nem como possibilidade o assassinato existiria. O único mal que existiria seria o suicídio, a autodestruição, ou seja, esse ser se destruir a si mesmo. Mas como esse ser, em sendo Deus, era eterno, então até essa possibilidade, a autodestruição, o suicídio, seria eterna. Então, o mal, como possibilidade, ele é eterno. Basta haver uma pessoa existindo para que o mal, como possibilidade, aconteça. E se essa pessoa é eterna, obviamente, o mal como possibilidade é eterno. Por que eu estou tentando enfatizar a eternidade do mal? Porque a adoração a Deus, ela tem a ver com o conceito de eternidade do mal. Porque a adoração é a única forma de eu não ser dominado pelo mal. Deus, revelam as Sagradas Escrituras, não pode ser tentado pelo mal. Meus irmãos, a santidade de Deus é inimaginável para nós. Mas Deus é o único ser que não pode ser tentado pelo mal. Qualquer outro ser criado, por mais alta que seja a sua hierarquia, pode ser dominado pelo mal. Por isso que os serafins e querubins, que são as mais altas potestades celestiais, adoram a Deus. Porque até eles podem ser tentados pelo mal. Mas vamos entender um outro conceito interessante, o conceito de adoração. Antes de nós entrarmos no conceito de adoração, vamos falar do conceito de soberania. Soberania. A soberania, ela tem uma estrutura. Como é que eu vou falar de soberania sem analisar a estrutura da soberania? Pergunte a um doutor em teologia, a um catedrático de teologia, a um doutor em divindade, lá o título que ele tem. Pergunte a ele qual é a diferença entre um soberano e um tirano. Em outras palavras, o que é que um soberano faz que um tirano não faz? Se ele não souber responder essa pergunta, ele não sabe o que é a soberania, muito menos a soberania de Deus. A diferença básica entre um soberano e um tirano chama-se abuso de poder. Não há um tirano na história da humanidade que não tenha abusado do poder. O contrário de Deus, que declara cabalmente em Zacarias que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Onde ele faz uma declaração desse nível, mostrando que ele não abusa do poder absoluto que detém. Então, como é que eu vou falar de soberania sem analisar a estrutura da soberania? Se eu perguntasse a vocês, a um de vocês, qual seria em termos lógicos? Agora eu vou falar em termos lógicos, não em termos teológicos. Se eu perguntasse a vocês, qual seria uma das sapatas, um dos alicerces da soberania em termos lógicos? Eu acredito que a maioria de vocês responderia que a justiça seria uma das sapatas, ou a principal sapata da soberania. Porque soberania sem justiça é tirania. Mas, se existe justiça, tem de ser para todos. Então, justiça e equidade, que é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, justiça e equidade, seriam, em termos filosóficos, lógicos, as sapatas da soberania. Isso é o que diz a filosofia, a lógica. Vamos ver se as Sagradas Escrituras reconhecem essa conceituação. Porque o meu trabalho como escritor não é identificar um conceito racional de cada assunto que a gente aborde
mas identificar esse conceito racional e checar se a Bíblia reconhece esse conceito. Se a Bíblia não reconhecer o conceito racional, lógico que eu identifiquei, esse conceito tem de ser abandonado. Essa é a minha linha mestra de raciocínio no meu estudo de teologia à luz da correção do raciocínio. Vamos ver se a Bíblia reconhece essa estrutura da soberania, ou seja, justiça e equidade? Salmos 89, 14. Etan, o Esraíta, escreveu esse salmo. E ele diz no versículo 14 o seguinte, na minha versão, da minha Bíblia, justiça e direito são a base do teu trono. Base é alicerce, sapata. Trono é símbolo de soberania, porque quem senta no trono é um soberano. Justiça e direito. Mas justiça e direito é uma expressão pleonástica. Porque justiça, se vocês pegarem o dicionário, vocês vão ver, conformidade com o direito. Então dizer justiça e direito são a base do teu trono é pleonasmo. Não era preciso dizer justiça e direito. Bastaria dizer que a justiça é ou é um dos principais fundamentos da soberania. A maioria das versões das Bíblias, se vocês pegarem as suas Bíblias, talvez esteja na sua Bíblia assim, justiça e julgamento. Ou, em outras versões, justiça e juízo são a base do teu trono. Por que justiça e juízo ou justiça e julgamento? Porque os juízos de Deus se firmam também na equidade, que é a disposição, conforme eu falei, de reconhecer o direito de cada um, igualmente. Então a gente vê que a Bíblia vem e reconhece o conceito racional que eu estabeleci no assunto teológico, no aspecto soberania. Esse é o meu trabalho como escritor. Checar se o conceito racional é reconhecido pelas Escrituras. Agora sim, agora eu posso falar de soberania. Significa dizer que Deus, como é autêntico, soberano, ele jamais vai abusar do poder que possui. Porque Deus trabalha pelo convencimento do seu Espírito Santo. Bom, vamos passar então para o terreno da adoração. O que é adoração? Com quem nós aprendemos a adorar? Como deve ser essa adoração? Porque com Jesus nós aprendemos a orar. Né? O Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que é repetida em milhões de igrejas do mundo inteiro, por pessoas do mundo inteiro. O Senhor Jesus nos ensinou que a adoração deve ser em espírito e em verdade, para que ela seja aceita por Deus. Mas a verdadeira adoração foi mostrada nas Escrituras a nós, não foi por Jesus, porque a adoração também é devida a Jesus, a Ele é devida a adoração. A adoração, ela foi demonstrada ou mostrada pelos seres mais elevados da hierarquia celestial, os serafins. Serafim quer dizer aquele que arde no amor de Deus. Os serafins, naquela adoração de Isaías, do capítulo 1, não me lembro bem, ou no início de Isaías, quando Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, e diz a Bíblia que o séquito de Deus enchia o templo, os seus anjos e arcanjos e querubins, e os serafins prestam a seguinte adoração. Prestem atenção nas palavras dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Notem que ele fala de Deus, não fala de deuses. Por quê? Porque Deus é um só. A Trindade é constituída de 3 pessoas distintas num só Deus. E não 3 pessoas distintas numa só, como muita gente pensa. 3 pessoas numa só é confusão. São 3 ou é uma? A Trindade é constituída de 3 pessoas distintas num só Deus. Por isso que o texto diz, a adoração diz, santo, 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 3 vezes, uma alusão às 3 pessoas da Trindade. O Senhor Deus dos exércitos. É o Senhor Deus dos exércitos. Deus, um só. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando os serafins dizem santo, 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 eles estão reconhecendo a santidade de Deus. E quando eles completam a adoração dizendo toda a terra está cheia da sua glória, eles estão reconhecendo a majestade de Deus. É aí que começa a autêntica, a verdadeira adoração. Vocês querem ver qual é a importância do verbo reconhecer na economia divina? Sem reconhecimento de uma graça recebida de alguém, de um favor recebido de alguém, como é que eu vou sentir gratidão?
Sem reconhecimento de uma iniquidade cometida por mim, como é que eu vou me arrepender? Sem reconhecimento de Jesus como Salvador, como é que eu vou me salvar? Sem reconhecimento da santidade e da majestade de Deus, como é que eu vou adorar a Deus? Os irmãos estão vendo a importância do verbo reconhecer na economia divina? Esse reconhecimento é fundamental para que se processem todos esses fatores ou fatos que eu relatei aqui. Haver gratidão, haver arrependimento, haver salvação e haver adoração. Né? Para adorar a Deus, então, eu tenho de reconhecer a sua santidade e majestade. Mas esse reconhecimento por si só não basta. Porque eu posso reconhecer a santidade de Deus e continuar na minha vidinha, vivendo do meu jeito, do meu modo, como eu acho que deve ser. É preciso que, para eu começar a adorar a Deus, é preciso haver uma correspondência a essa santidade, principalmente a santidade, que é o aspecto básico da adoração. Eu tenho de corresponder a essa santidade. Por isso que a gente vê no Velho Testamento várias admoestações de Deus dizendo: santificai-vos, é algo que eu tenho de fazer, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu tenho que corresponder na minha adoração, se ela quer ser autêntica, eu tenho que reconhecer a santidade de Deus e corresponder a essa santidade, guardadas as devidas proporções, porque eu não vou ser santo jamais como Deus é. Isso é ponto pacífico. Mas eu tenho que me predispor a me santificar. E o que é santificação, senão comportamento? Lembram-se quando o diabo compareceu diante de Deus para desafiar Jó? O que foi que Deus disse a respeito de Jó? Observaste tu, meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Santificação é isso. É desviar-se do mal, como Jó fazia. Ou seja, Jó tinha aquela predisposição à santificação. Ou seja, ele vivia uma vida comportamentalmente sadia, como Deus requer, desviando-se do mal. Mas a santificação não é uma qualidade negativa. A santificação não é: não fumo, não bebo, não jogo, não mato, não roubo, como muita gente diz. A santificação, além de ser uma qualidade negativa no sentido de desviar-se do mal, ela é também uma qualidade positiva, no sentido de você promover a paz, promover a ajuda ao seu semelhante, promover a pregação da palavra, promover a harmonia entre as pessoas sempre que depender de você. Isso é santificação. Então, santificação é comportamento. Mas, por mais que eu me esforce na minha santificação, por mais que eu decida seguir a Deus e me comportar corretamente como cristão, se Deus não me sustentar, ou seja, se Deus não sustentar a minha correspondência, que é a santificação minha, eu não vou conseguir me santificar. Vocês imaginem, por que é que os 2 primeiros mandamentos de Deus são contra a idolatria? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem te prostrarás diante delas. Por que os primeiros mandamentos, se é que se pode usar esse termo de primeiros, por que eles são contra a idolatria? Porque se você não estiver ligado ao Deus verdadeiro, meu irmão, você não vai se santificar, não tem jeito. Ou você está ligado ao Deus verdadeiro, ou você não se santifica, porque o mal vai dominar você. Não tem jeito. É a condição básica. Para você poder observar os outros mandamentos, que são 8, você tem que estar ligado ao Deus verdadeiro. Vamos imaginar que Deus deixasse você escolher o ser a quem adorar, por um determinado período de tempo. Então, se meu filho, você quer adorar uma árvore, olha, você pode fazer as suas orações à árvore, todo dia você vai prestar culto à árvore, daqui a 5, 10 anos, quando você descobrir que a árvore não vai resolver seus problemas, não vai fazer nada por você, você volta para mim. Você quer adorar o sol? Vocês estão achando engraçado falar em adorar o sol? Eu tinha um amigo meu que fazia prece ao sol do andar onde eu trabalhava.
no século XX. Você quer adorar o sol? Adore o sol. Você vai ficar 5, 10, 15 anos adorando. Quando você descobrir que o sol não é Deus, não é nada, é apenas uma criação desse Deus pessoal, inteligente, que te vê, que te ama, quando você descobrir isso, você vai voltar para mim. Mas o que aconteceria se Deus fizesse isso? O caos da humanidade. Porque ninguém, não estando ligado a Ele, conseguiria viver na prática do bem. Então, o reconhecimento da santidade e da majestade de Deus é o começo da adoração. Mas eu tenho que corresponder a essa santidade. Como? Me santificando. E santificação é comportamento. Guarde o que eu vou dizer a você, para você nunca mais esquecer o que eu vou dizer a você. Cristão não vai à igreja para adorar a Deus. Cristão verdadeiro não vai à igreja para adorar a Deus. Cristão verdadeiro vai à igreja para continuar a adorar a Deus. É diferente, porque adoração é comportamento. Adoração é você se dizer cristão e você não precisa nem se dizer cristão. Você pode se comportar como cristão, porque as pessoas vão identificar no seu comportamento o seu cristianismo. As pessoas do mundo não precisam ler o Evangelho, porque elas estão lendo você. Você é o livro de leitura para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de faculdade, para os seus colegas, para os seus vizinhos. Você é o quinto evangelho que está sendo lido. E se você não se comporta como cristão, você envergonha o cristão. Recapitulando, meu irmão, não se esqueça disso. Cristão vai à igreja para continuar a adorar a Deus. E você adora a Deus como? Reconhecendo a santidade e a majestade de Deus. Consequentemente, correspondendo, guardadas as suas limitações, porque você é humano, correspondendo a essa santidade. E Deus, que vê a sua correspondência, sustenta a sua santificação. Por isso que a Bíblia diz, santificai-vos no meio de vós, eu farei maravilhas, eu tenho que me santificar. Mas também diz assim, eu sou, em várias passagens o Senhor diz isso, o Senhor que vos santifico. Ele está falando de sustentação da sua santificação. Aí você está adorando a Deus. Adorar a Deus não é se tornar beato ou carola. Não é aquele que só fala de Bíblia, só fala de religião, só fala de igreja, só ouve música evangélica o dia todo. Isso não é adoração. Isso é beatificação. Adoração é comportamento. Você é cristão? Não precisa dizer que você é cristão. Comporte-se como cristão. Porque mais cedo ou mais tarde, você está sendo lido, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ver em você o cristão que você é. Então, para terminar essa palestra, essa pequena palestra, eu vou dizer para você o seguinte. Uma coisa que eu não esqueci mais. Pregue o Evangelho. Comporte-se. Mas, se for preciso, fale. Porque o seu comportamento, que é a sua adoração, vai se revelar o maior agente evangelizador que existe. É o seu comportamento. E a adoração tem que ser eterna. Por quê? Porque o mal como possibilidade é eterno. Então significa dizer, meu irmão, que a adoração vai persistir por toda a eternidade. Por quê? O único ser que não pode ser tentado pelo mal é Deus. Lembre-se de que o diabo foi tentado lá. Por que ele foi tentado? Porque ele deixou de adorar. E deixou de adorar, e deixar de adorar, significa deixar de se comportar. Ele deixou de adorar e o que aconteceu? O mal, ser abstrato, o dominou. Então ele ficou com dois senhores. Ele não queria o senhorio de Deus e acabou ficando com dois senhores. Porque, primeiro, Deus é senhor dele independentemente de reconhecimentos. E segundo, porque o mal escraviza todo aquele que pratica o mal. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, ele não quis ter um senhor. Olha que ironia. E ficou com dois senhores. Porque Deus é senhor dele independentemente de reconhecimento. E o diabo também é senhor dele. E você possa guardar no seu coração essas palavras. E que se você sentir que são úteis, foram úteis para você, que você possa recomendar ao seu vizinho, ao seu amigo, que acesse o YouTube, acesse a internet, para que possa ouvir essas palavras que são aquilo que eu chamo de teologia vista sob o prisma da correção
do raciocínio. Que Deus abençoe você. Brevemente nós faremos outras palestras sobre outros assuntos interessantes e pelo menos curiosos, em que você poderá avalizar e avaliar a importância desse estudo no discernimento das verdades espirituais. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Milan, escritor evangélico.